filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica, depois que moa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado? Filho. Ter filhos é algo que assusta ou fascina os novos pais? A psicóloga Roseli Sayão nos fala hoje sobre um novo desenho de família, onde ter filhos pode ter se transformado em um sonho de consumo. Isso eu diria que é assustador. Assim como para muitos pais e mães, a passagem do tempo é algo inaceitável. E diante disso, parece que se propõe uma troca de tabus. Não falamos mais sobre a morte, mas podemos falar sobre sexo. Seria uma troca justa? Filhos e família, envelhecer e morrer, consumismo e sexo. Estes são os temas de hoje do Café Filosófico. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yeah. Could you help me to destroy my school, please? Eu queria ter dinheiro. Eu queria nunca morrer e o mundo pra mim. Não, por favor. I want you to help me destroy my school. You want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? Je pense que je suis dans mon droit, demandant de lire, non? Não. Tu crois pas? Não. Roupa, sandálias, sapatinho, bota. É importante para a nossa conversa e para a nossa reflexão que a gente se lembre de algumas qualidades, de algumas características, de alguns valores, né, da atualidade. O primeiro deles é que vivemos numa sociedade do consumo. Consumir não se restringe a consumir objetos, né? Nós consumimos ideologias, estilos de vida, e praticamente nós consumimos uma dobradinha importante aí, né, nessa sociedade que dá tanta importância ao consumo, que é a questão de consumir sem muita consciência, porque logo eu posso descartar, porque aí eu tenho que consumir novamente e aí eu posso descartar, né? Isto na nossa vida, na relação dos adultos com a ideia de criança, muda muita coisa, muda radicalmente, interfere radicalmente com essa ideia de consumir e descartar, né? A sociedade de consumo faz com que a gente vá construindo sonhos. Eles apresentam a demanda e, a partir dessa demanda, a gente constrói sonhos. Se vocês prestarem atenção nas peças publicitárias, não são peças publicitárias que dão o valor central ao objeto que eles querem vender. Vamos pegar um exemplo, o carro, né? Não é mais o carro que eles precisam ficar ressaltando a qualidade do carro, a potência do carro, o valor do carro, mas ao estilo de vida que ter este carro possibilita, né? É interessante isso, porque não compramos apenas um carro, compramos uma ideia de que este carro me permite ter um certo tipo de vida. E aí a gente vai construindo, então, sonhos que a gente vai tentar alcançar, ou vai pelo menos traçar algumas estratégias para conseguir realizar. E é interessantíssima a ideia de que ter filhos pode ser a construção de um sonho de consumo. Porque vejam bem, né? Hoje existem muitos carros enormes. Tem carro para 7 pessoas, para 5 pessoas. Tem carro, inclusive, que tem DVD para distrair as crianças quando a família viaja. Então eu posso, de imediato, comprar esse carro, porque sou seduzida pelo estilo de vida que ele propõe, mas na sequência eu tenho que pensar em encher este carro, né? Ou seja, arrumar companhia para encher esse carro. A ideia de ter filhos logo surge. É muito interessante porque ter filhos, quem tem sabe, né? Mas quem não tem não sabe. Mas quem tem filhos sabe que é difícil, muito difícil ter filhos.
E a ideia hoje de ter filhos é apresentada de uma maneira tão sedutora que parece muito simples e muito bonito ter filhos, né? Principalmente muito bonito. Porque essa ideia apresentada para o nosso consumo, eu diria que parece assim uma fotografia, sabe essas fotografias de peças publicitárias, onde aparece um bebê rosadinho, né? Penteadinho. A gente não sente o cheiro, né, do bebê, mas quase que a gente é capaz de sentir esse cheiro. E aí a gente olha para aquele bebê maravilhoso e a gente pensa, eu podia ter um filho, né? Olha que lindo que é ter um filho. O que a fotografia não mostra é que esse bebê nem sempre está limpinho assim, né? Só logo após o banho. Esse bebê se suja, esse bebê baba, esse bebê vomita, esse bebê chora de madrugada, esse bebê fica doente. Enfim, a fotografia não mostra isso. E então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos? Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o! Filhos são o demo, melhor não tê-los. A segunda característica da nossa sociedade, que está muito vinculada a essa primeira, é que vivemos numa sociedade do espetáculo. Na década de 1970, o alvo predileto dos hippies era a sociedade de consumo. A proposta da época era que todos nós fizéssemos a opção por uma sociedade alternativa, que valorizava o homem, a natureza e desprezava conquistas materiais. O mais curioso é que esse embate chegou a produzir algum eco. Pouco, mas produziu. Hoje, mesmo para aqueles que se propõem a um modo de vida alternativo, fica difícil se manter alheio aos modismos, distantes das tendências de consumo na moda, no comportamento, na comida. Na comida, claro. Consumir certos tipos de comida é moda, é chique. Chefe virou celebridade. Alguns religiosos viraram celebridade. Políticos querem as luzes da ribalta, querem ser convidados para célebres ilhas e castelos. Demais celebridades se formam quase que instantaneamente se tiverem a bênção da mídia e se provarem que são relevantes por 5 minutos que sejam. Essa é a sociedade do espetáculo, cujo conceito foi elaborado pelo pensador francês Guy Debord. O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. A mensagem é: o que aparece é bom, o que é bom aparece. E nenhuma peça publicitária mostra melhor esta imagem de ter família mais para mostrar do que para realmente viver, do que todo mundo conhece como a família margarina, né? Então as peças publicitárias exploram esta ideia e é muito interessante se a gente parar para analisar os detalhes. A família está sempre vestida com roupas claras, suaves. As crianças sempre são muito bonitas, nunca estão sujas, nunca estão machucadas, falam baixo, educadamente. É esta imagem da família idealizada, esta palavra é importante a gente lembrar, que a gente compra muito mais para exibir do que realmente para vivenciá-la, né? E, finalmente, nós vivemos um tempo em que a juventude deixou de ser uma etapa da vida. Até umas décadas atrás, a juventude era uma etapa da vida que antecedia a maturidade. E hoje, a juventude transformou-se em um estilo de vida. Nós, hoje, aprendemos a pensar exatamente que, assim... os meus filhos, os filhos que eu tenho, que eu trouxer ao mundo, não podem atrapalhar a minha vida. Os meus filhos não podem atrapalhar o meu cotidiano, porque senão mais tarde, quando eles tiverem a própria vida, eu não posso reclamar que me dediquei a eles. Então, a gente perdeu a ideia que ainda existia, por isso que ganhou seu auge, né, na década de 50, de que ter filhos assim nos levava a amadurecer obrigatoriamente, que aí a gente tinha que abdicar de algumas coisas da nossa vida para cuidar de alguém que é absolutamente dependente, né, de um adulto.
temos pensado tanto em nós, temos nos preocupado tanto conosco, que não nos sobra disponibilidade e energia para a gente ficar 24 horas por dia ocupado com um ser que precisaria disso, em tese. Perdemos a ideia, né, de que ter filhos significa abdicar, pelo menos temporariamente, de algumas coisas na vida. Os primeiros anos, a gente abdica da noite toda de um sono bem dormido. Porque com um bebê de 1, 2, 3, 4 anos, ele não consegue desligar, né, dessa ideia. E de outras coisas, né? Quando a criança tem 5, 6 anos, abdicamos de uma casa bonita, com a sala apresentável, e por aí vai. Mas hoje, como somos todos jovens, e portanto temos os nossos sonhos a correr atrás, a realizar, então essas crianças que a gente traz ao mundo fazem parte desse sonho. E não estão aqui para macular esse sonho, atrapalhar a realização dele. São uma pequena parte dele. Nós temos feito o movimento inverso, né? Hoje, quem tem maturidade se envergonha disso. Não é apenas em nome de uma aparência, de uma estética, que nós tingimos os cabelos. Mas é em nome principalmente de dizer, eu sou jovem, né? Eu posso ter uma idade avançada, mas eu continuo com o espírito jovem. Então, essa nossa aparência que tenta mimetizar a juventude, eu acho terrível, terrível, né? Porque ninguém mais admite envelhecer no mundo.